Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Joilson Lima. Estou aqui passando para conversar com vocês um pouquinho e falar a respeito do dia 5 de abril. Nosso presidente conclamou a todas as lideranças, líderes religiosos e também a todo o povo cristão, todo o povo que professa fé em Deus, a fazer um jejum em prol da situação do nosso país para o enfrentamento dessa pandemia. Mas o assunto que eu quero falar com você neste vídeo, vou tentar ser rápido, resumir, é sobre o jejum. O jejum nos tempos atuais, no tempo da graça, é correto ser feito? Temos que jejuar nesse período chamado graça, ou o jejum é só coisa do Antigo Testamento? E se o jejum é para os dias atuais, como devo fazer? O que não deve ser feito no jejum ou durante o período em que vamos jejuar? Quero te responder usando os textos de Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e o versículo 18, onde Jesus vai falar sobre o hipócrita, e sobre o publicano. Mas resumidamente, ele diz no versículo 16 e 17 e 18, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 17, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. Versículo 18, para que não pareça, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Partindo desta linha de raciocínio, entendo eu que Jesus esperava que os seus discípulos jejuassem, senão ele não teria dado ou trazido aos discípulos, aos seus seguidores, um exemplo de jejum. Se ele não esperasse a prática do jejum, então é óbvio que ele não iria inspirá-los a fazer. Mas nesse texto, Jesus vai dizer o que deve ser feito no jejum e o que não se pode ser feito enquanto se jejua. Um desses pontos, Jesus vai dizer assim: quando for de jejuar, vai, lava teu rosto, unge a tua cabeça, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, porque o teu pai em secreto te responderá. Jesus está dizendo assim: quando você for jejuar, não é necessário você propagar aos homens. Não é necessário você divulgar, ficar falando para todo mundo que você está jejuando. Esse aqui, eu falando do jejum individual, Então, essa propagação que Jesus está dizendo, ele está dizendo no sentido de se promover a custo de eu querer declarar a minha santidade, a minha autoridade espiritual através da demonstração do meu jejum. Jesus condenou isso aqui. Você não tem que usar o jejum para promover a si mesmo. Então, nesse sentido, é errado, é antibíblico, porque os hipócritas, eles se transfiguravam, eles desfiguravam os seus semblantes, desfiguravam o rosto para que aos homens parecesse que eles estavam jejuando, e com isso eles recebiam a recompensa aqui mesmo. E qual eram essas recompensas? Os elogios, os afagos ao homem de Deus aí que jejua. Nossa, esse é o homem de Deus. Essa era a recompensa. Não tinha um galardão, um resultado positivo, mais amplo em sua vida espiritual, além de que elogios, afagos. Então, o jejum, em ato de auto se promover, ele gera essas recompensas, que é os afagos e os elogios. Mas aquele que é feito em secreto vai gerar uma ação imediata do Todo-Poderoso. Agora é bom entender que jejuar, ou eu jejuando, eu me torno mais poderoso.
eu aumento a minha autoridade, eu aumento a minha capacidade como homem de Deus, como mulher de Deus. Não. O jejum não muda Deus. O jejum não te torna maior do que ninguém. O jejum, ele não vai mudar Deus em hipótese alguma, porque Deus é imutável. Isso que eu quero dizer é o seguinte: há pessoas que acham que porque ela jejua mais, Deus se torna mais bonzinho com ela. Se ela não jejua, Deus está de mal com ela. Gente, esse pensamento está por fora, né? Ai, pastor, então quer dizer que se eu não jejuar, eu não estou pecando. Você não está pecando, né? Mas só que a falta de jejum te priva de algumas coisas. Por exemplo, Mateus 17, 21, Jesus vai dizer que há uma espécie, uma casta de demônio, que ela só sai com a oração e o jejum. Mas ele vai linkar esta situação do jejum à fé, porque no versículo 20, os discípulos estão perguntando nos versículos anteriores, por que nós conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus vai dizer no versículo 20, né? Porque vocês têm uma fé pequena, a fé de vocês é fraca. Então ele vai dizer que a relação do porquê não expulsaram está ligada à falta de fé. Mas depois ele vai dizer, mas há uma casta de demônio que só sai realmente na oração e no jejum. Por quê? Porque a oração e o jejum vai alimentar a fé, vai produzir uma comunhão mais estreita com Deus, uma espiritualidade, uma sensibilidade do teu espírito para com o Espírito de Deus. Porque é no teu espírito que Deus se comunga, que Deus fala, se comunica. Então, o jejum, a palavra jejum, ela significa literalmente abster-se de alimento, abster-se de uma alimentação. Há quem diga que vai tomar o café da manhã e fala, vou tomar o meu desjejum, né? Porque o jejuar é ficar sem se alimentar. O médico, quando ele pede para você fazer um exame, ele vai dizer para você, ó, faça o jejum das 11, sei lá, o horário ele vai prescrever lá no roteiro lá que você vai ter que seguir para poder apresentar no outro dia o seu corpo lá para a extração do sangue, para que eles possam assim estar fazendo a coleta para fazer esse devido exame. Então o jejum é prescrito, às vezes ele é absoluto e às vezes ele é parcial, porque é isso que eu quero falar. Há 3 tipos de jejum, pelo menos, que eu quero citar aqui, para não ficar tão grande o vídeo, né? O jejum parcial, o jejum absoluto e o jejum comum, né? Esses 3 tipos de jejum eu vou tentar mostrar à luz da palavra de Deus, correndo aqui contra o tempo, né? Mas então, pelo que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, os apóstolos jejuaram para tomar decisões. Quando se havia uma necessidade de uma decisão incisiva, uma decisão precisa, eles apresentavam-se em oração. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Eles se apresentaram em oração até mesmo para eleger alguém ao ministério. Então dizer que no tempo da graça, como diz os reformados, né, esses novos reformadores aí, que o tempo da graça anula qualquer tipo de sacrifício, porque Deus não precisa de sacrifício, pois o de Jesus já foi feito, e nós não temos que sacrificar, né? Porque as obras não justificam, o que Deus faz não é mérito do meu sacrifício, da obra que eu fiz. Correto? Em relação a obras, ela não muda a pessoa bendita de Deus. Mas o jejum, quando você oferece ele no sinônimo de aproximar-se de Deus, ele resulta sim em um devocional da sua vida. Ele se torna um ato devocional, é uma devoção que você está dando a Deus. Eu me abstenho de alimentação para poder me concentrar mais a Deus ou em Deus através de oração, porque o jejum sem oração, sem adoração, sem observação da palavra, aí também é uma greve de fome. O jejum tem que ser acompanhado desses daqui que eu acabei de mencionar: oração, leitura da Bíblia, de uma concentração com as coisas de Deus. É lógico que a nossa mente, ela trabalha com gatilhos, né? Quando você lembra que você está jejuando,
no momento que você lembra, aciona um gatilho na tua mente. Por que eu estou jejuando? Se é porque o médico pediu um exame, você já... Nossa, é porque amanhã eu tenho que fazer um exame. Mas se você está jejuando porque você quer estreitar a tua relação com Deus, porque você está precisando de uma vitória em uma causa, é impossível, em um milagre, então o gatilho é acionado. Eu estou jejuando porque eu entreguei meu coração para Jesus hoje, como diz nós, os cristãos, né? Entreguei a barriga para Jesus, então vou jejuar. Então, automaticamente nessa lembrança, acionando esse gatilho, você já começa a falar com Deus. Senhor, ó, hoje eu estou nesse propósito, para que o Senhor venha trazer resultados na minha vida, bênçãos na minha vida. Então, há um jejum que ele é coletivo. E nesse jejum coletivo você vai ter que falar, vai ter que divulgar por que está jejuando. Vai ter que mencionar o porquê do jejum. Aí, nesse caso, é onde algumas pessoas querem condenar, dizendo, mas esse jejum aí está todo mundo sabendo que vocês estão jejuando, e Jesus falou que não é para saber, é em secreto. Mas você está se equivocando nessa expressão, ou nessa indagação, ou afirmação. Por quê? Porque Jesus falou do secreto no sentido de não se promover. Para que você não se promova a custo do teu jejum. Então esse não terá resultado. Se você vê, mas pastor, existe jejuns que Deus não aceita? Existe. Se você ler Isaías 58, você vai ver lá o povo de Israel questionando. Por que jejuamos e o Senhor não nos responde, né? Isaías 58, 3 em diante ali. E eles vão falando, a gente faz o jejum, as respostas não vêm, o Senhor... Aí Deus fala, amém, do jeito que vocês estão jejuando, para auto se beneficiar, para promover a vocês mesmos, oprimindo esse, oprimindo aquele. Esse jejum aí eu não quero. Agora, se vocês se aquebrantarem, entregarem vossas vidas no jejum, para buscarem a minha face, a fim de trazerem, né, o vosso coração aquebrantado perante mim, a fim de se humilhar diante da minha pessoa, então esse aí eu vou responder, vou ouvir vossa oração, a vossa petição. Então, tem sacrifícios que Deus não recebe porque ele é feito de uma forma, digamos assim, não ao modo de adorar a Deus, não ao modo de devocionar a Deus a sua vida, de se entregar a Deus em benefício de uma comunhão, de uma estreita relação com o Eterno. Então, dentro desta verdade, desta vertente, alguns sacrifícios são anulados por Deus. Mas, muito bem, há um caso na Bíblia que os apóstolos, os discípulos de João, melhor dizendo, no capítulo 9 de Mateus, eles vão perguntar para Jesus no versículo 14, por que nós jejuamos constantemente, os fariseus também, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus dá uma resposta. Pode os convidados jejuarem enquanto que está acontecendo a festa do casamento e o noivo está presente? Vocês acham que isso é correto? Na tradição judaica, Jesus estava dizendo assim, olha, vocês sabem muito bem que na nossa festa funciona assim, né? Se o noivo está presente, foi confirmado que a noiva é pura, o amigo do noivo já saiu declarando que a noiva é pura, que a festa pode acontecer, e o noivo está presente, é o quê? Comida no povo, é festa, é alegria, vamos se alegrar, vamos, né? Porque o noivo está presente. Ausentando-se o noivo, acabou, não há festa, então há jejum. Jesus diz, vai chegar o dia que o noivo não vai estar mais, então eles jejuarão. Jesus estava dizendo, o dia que eu partir, não estiver mais presente com eles, então eles vão ter que jejuar, dando margem para mim entender que jejum é uma prática que Jesus já esperava dos seus discípulos. Isso dá a entender que Jesus então espera de nós que jejuemos, que busquemos a sua face com jejum. Então, em Mateus 17, o jejum gerou benefícios no versículo 21, de expulsar demônios que só saem por uma medida de fé maior. Porque o jejum aqui nesse sentido, nesse contexto, ele dá a entender que ele mexe com a fé, ele estimula a fé, ele instiga a fé, ele provoca a fé do camarada e ele resulta
positivamente uma autoridade maior. Não é que quando eu jejuo eu me torno mais poderoso, mas quando eu jejuo eu me achego mais a Deus, me achegando mais a Deus, eu me aproximo do polo, eu me aproximo da fonte que carrega as minhas energias positivas. Eu me aproximo daquele que é o operador de milagres. Então é óbvio que eu estando perto, eu chegando mais próximo, a minha confiança aumenta, a minha fé aumenta. Então o jejum ele gera essa confiança maior. Por quê? Porque há uma mortificação da obra da carne. Literalmente, quando você passa a comer, você abate a tua carne, o teu corpo físico, para sensibilizar o teu mundo, o teu corpo espiritual. Porque o que Deus faz com o homem, ele faz no seu espírito, não é na sua carne. As obras que Deus opera em mim não opera na minha carne, ele opera no meu espírito. É no meu espírito que o Espírito Santo fala, que ele comunga. Então, a intenção do jejum é nos linkar com Deus, nos tornar mais espiritual e menos carnal. Ah, mas o jejum traz más resultados ao corpo físico, ao organismo, não faz bem, né? Quem disse isso? Pesquisa lá o japonês, o médico que foi premiado em 2016, quando ele vai afirmar que em uma pesquisa ele comprova que o cidadão, quando ele fica 1 dia, 2 dias sem comer na semana, ele elimina do seu corpo algumas toxinas ruins, por conta de alimentos ruins, de uma alimentação ruim provocada por alimentos industrializados. Hoje a nossa comida não é saudável, ela é industrializada. E dentro disso aí, o nosso corpo absorve muitas toxinas ruins, coisas tóxicas ficam em nosso corpo. E no jejum, ele comprovou que isso é eliminado, porque o nosso corpo começa a absorver, ele começa a se alimentar dessas toxinas ruins. E há quem diga que os egípcios eram mais robustos no passado por conta disso, porque eles faziam 2 vezes na semana um jejum, eliminando assim essas toxinas ruins. Então o jejum parcial é o jejum que a Bíblia fala de Daniel, que ele se absteve dos manjares do palácio, né? E ele só se alimentou de legumes e água. Então o jejum parcial é aceito, é positivo. Uma pessoa às vezes tem um vício de tomar o cafezinho todo dia, o vício do chocolate. Todo sacrifício é válido, né? Desde que seja com esse conceito de ligar-nos à fé com Deus e a comunhão com o Eterno, não de nos promover. Aí é válido, nesse sentido aí, né? Então, para resumir, porque é muito difícil falar tudo sobre o jejum num vídeo curto, para resumir, eu quero que vocês entendam o seguinte: o jejum absoluto é aquele que a rainha Esther fez e ela ficou 3 dias sem comer e sem beber, né, para interceder perante o rei pelo decreto que Amã tinha armado e tramado contra a nação de Israel. Por isso que o jejum de domingo ele vai ter resultado positivo, porque é semelhante ao que Josafá fez em Crônicas 20, é semelhante ao que o rei de Nínive fez quando pôs todo o povo a jejuar, para Deus intervir naquele decreto que já havia sido de destruição de Nínive por causa do seu pecado. O povo se arrependeu, jejuou, orou, e Deus foi lá e mudou a sentença. Deus não mudou o seu comportamento, ele mudou a sentença, que é diferente, né? Ele mudou a sentença por ele ser justo e absoluto. Então, o jejum absoluto, Moisés também, segundo alguns creem, ele fez, porque a Bíblia fala que ele não comeu nem bebeu durante 40 dias. Embora Moisés estava envolvido no sobrenatural, porque era a ortoga da lei, era a entrega de Deus a um novo decreto de leis que ia reger o seu povo e a nação de Israel. O mesmo caso de Jesus, que jejuou 40 dias, há quem diga que foi um jejum comum, porque fala que ele só teve fome, não fala que ele teve sede, né? Mas se Moisés conseguiu 40 dias, por que Jesus não conseguiria 40 dias sem pão e sem água? Ah, pastor, me dá um motivo para no tempo da graça jejuar, né? Se o sacrifício de Cristo foi absoluto. O sacrifício foi no sentido de perdão de pecado, meus irmãos, de remissão de pecado, não no sentido de devoção, de devocional. O jejum é um devocional que você faz para te linkar com Deus, para te gerar comunhão com o Eterno, né? Mas se você quer um motivo, no tempo da graça, Jesus jejuou. Se Jesus, sendo filho de Deus, jejuou, por que você não vai poder?
Por que que eu não posso? Por que que não devemos? Né? Nas decisões dos apóstolos em relação ao ministério, eles jejuavam. Né? Então o jejum absoluto, não abusem. O máximo que o nosso corpo, segundo os médicos dizem, ele suporta 3 dias sem água. Passado disso você vai gerar complicações no teu organismo. Então não estendam um jejum tão extremado em relação ao jejum absoluto, de abster-se de água e de comida. Né? Faça com cautela, tenha sua cautela. Né? Não existe assim uma regra de quantas horas, quantos dias. Né? É o que você suportar, é o quanto você aguentar, você vai fazer. Todavia, né, nós assembleianos temos aquele padrão antes da meia-noite, para começar o dia, porque termina para nós o dia meia-noite e começa o outro, meia-noite 1. Né? Então, dentro desta verdade, muitos começam a jejuar antes da meia-noite para começar um dia em consagração. Mas não adianta nada você também começar um jejum meia-noite, 6 horas da tarde, e dormir até meio-dia, e no meio-dia acordar, jejuei até agora, vou acordar e vou entregar o jejum. Isso não é válido. Então, meus irmãos, vamos fazer esse jejum com o nosso presidente, com toda a nação, vamos confiar, né? Seja um jejum parcial, meio período, faça esse jejum, ele vai estreitar sua comunhão com Deus, vai gerar resultados positivos, como Josafá venceu os seus inimigos quando Deus interviu por conta do jejum do povo, como a rainha Esther conseguiu mudar um decreto que o rei não podia, que o rei tinha dado a palavra, que era para ser exterminado o povo judeu por causa da tramóia de Amã, né? Mas aí o que acontece? Ele conseguiu trazer uma emenda ali, né? Naquele projeto, ele conseguiu trazer uma emenda, dando aos judeus o direito de se defender. Isso já foi o suficiente, porque a espada na mão de um povo cheio da presença de Deus, que tinha jejuado 3 dias, gerou uma unção tão poderosa que foi impossível combater total ou totalmente aquele povo, aquela nação, o povo de Israel. Né? E no caso de Daniel, ele obteve vitória, né, também através do seu jejum. Então, que Deus abençoe você e sua casa, faça o seu propósito, consagre a sua vida a Deus. Né? Eu não tive tempo de falar da consagração, porque o jejum ele tem uma espécie de consagração, mas existe a consagração que ela é muito mais eficaz, porque quando na consagração você não está trabalhando, você está dedicando totalmente, integralmente aquele período que você vai ficar sem comer, sem se alimentar. Então essa é a consagração, você vai ficar só cantando, orando, lendo Bíblia, buscando a Deus, né? Não vai se envolver com nenhuma outra coisa a não ser essa. Já o jejum você vai manter sua rotina, suas atividades, né? E há quem diga que há jejum e sacrifícios, né? Mas enfim, que você faça a tua parte como cristão, consagre a sua vida a Deus, devote a Deus, né? Em oração e jejum, porque Deus vai mover os céus através da tua devoção, através da tua oração, da sua dedicação, né? Seja através do jejum, seja através da consagração, né? Mas conecte-se em Deus, passe esse período buscando, porque não adianta nada você ficar sem comer, você ficar sem se alimentar, mas não ter acompanhado disso oração, adoração, devoção a Deus, que isso aí é greve de fome, não vai resolver não. Tem que ter adoração, oração, especificação do porquê está fazendo aquele propósito. Qual o motivo, o que almeja, o que queres conquistar através deste sacrifício. Fazendo assim, você se achegará mais próximo de Deus e Deus se achegará até a ti para te abençoar, para te responder. Né? Como diz a palavra do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e jejuar, né? Deus vai ouvir do céu. Então, isso é simplesmente um ato de devoção. É devotar a Deus a nossa fé, é entregar nossa barriga para Jesus e dizer, Senhor, eu estou mortificando a minha carne, estou sacrificando o meu corpo para poder ter do Senhor uma resposta, para que o Senhor veja que eu estou me humilhando, que eu estou reconhecendo o seu senhorio, sua santidade e quero ter do Senhor comunhão, estreitar a minha relação contigo. E Deus está conosco.
nosso país, nossa nação será acudida, socorrida pelo bom Deus. Em nome de Jesus, vamos vencer essa pandemia, vencer este pasmo, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. E nas demais dúvidas, me procure aí no particular, no PV, e nós vamos responder. O vídeo teve que ser curto aí, né? Porque não dá para ocupar aqui, dentro desse espaço, toda a necessidade que há em relação a isso aí. Deus abençoe a todos.